Chega mais, Edivaldo Micali, que agora é hora de fitoterapia. Isso mesmo, é o quadro Cura Verde e hoje o professor de farmácia da UFRN nos mostra os benefícios e as aplicações da erva doce. Olá, voltamos com mais um quadro Cura Verde e hoje chegou a vez da gente falar da erva doce. A erva doce é uma planta que não somente para o cuidado da saúde, na culinária e até na área do cosmético, ela tem a sua importância, ela tem a sua validade. Raramente nós não temos dentro dos nossos lares algum produto que em alguma quantidade ele tem a erva doce na sua composição. É uma planta que ela já existe desde a existência do Império Romano. Ela tem duas características interessantes. Ela tem uma indicação muito ampla para o aparelho respiratório e para o aparelho digestivo. E para essas indicações, nós sempre vamos utilizar os frutos da erva doce. Esses frutos aqui, nós popularmente chamamos de semente. Geralmente se trabalha com o uso na forma de infusão. A gente coloca água para ferver, utiliza água quente, põe dentro de uma xícara a erva doce e a água quente por cima, abafa, faz-se, portanto, um chá através da infusão e que pode ser tomado 2 a 3 vezes ao dia. É um excelente expectorante que pode ser feito na forma de chá e também utilizado em xaropes, em lambedores, até comprimidos de erva doce podem ser preparados. Tem uma outra indicação muito especial, que é uma planta que tem atividade galactogênica. Esse nome significa que é uma planta que tem poderes de aumentar a produção de leite naquelas mães que estão amamentando, obviamente. Há uma pesquisa interessante em que foi aplicado o óleo essencial de erva doce junto a curral, junto das vacas, e as vacas passaram a produzir mais leite e também as vacas ficaram mais calminhas, ficaram menos agressivas. O uso excessivo, uma quantidade excessiva da erva doce, pode trazer vômito, pode trazer indisposição digestiva, pode trazer também alergia na pele, porque o contato da erva doce com a pele pode trazer algumas coceiras, algumas irritações. As doses, quando seguidas corretamente, passam a ter um bom efeito. 3 gramas é a quantidade que pode-se fazer uma xícara de 150 ml de chá. Não ultrapassar 2 a 3 xícaras por dia, porque a mais que isso já pode ter um efeito inconveniente. É bom a gente não confundir a erva doce com uma outra planta que é chamada de endro. Geralmente pode estar misturada com a erva doce, então é um contaminante, é um adulterante. Uma outra planta também que pode ser confundida com a erva doce e que costuma fazer parte de uma contaminação é a semente de coentro. Também tem uma indicação muito importante no aparelho digestivo e às vezes ela vem misturada junto com a erva doce. Falamos hoje de mais uma planta que foi a erva doce. Espero que vocês façam contato nas redes sociais e tragam perguntas, tragam dúvidas. E eu sou o professor Edivaldo Micali e esse foi mais um Cura Verde.